Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Eleve Podcast. E hoje eu tenho como convidado aqui uma pessoa muito especial. Ele é especialista em vendas, em negociações e tem a sua carreira totalmente pautada nessa habilidade, que é o Ricardo Schalck, um grande amigo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô Alexandre, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, falar sobre negociação, sobre o mundo corporativo é sempre uma oportunidade muito legal. Muito obrigado e eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente noite para discutir o business to business e como negociar no business to business, o que é muito importante. Muito bom, será um privilégio, uma aula para nós hoje, tenho certeza. Ricardo, só uma dúvida, né? O sobrenome Schalck, qual é a origem dele? Verdade. Todo mundo pergunta, não é só você. A verdade é que o sobrenome Schalck ele é a junção de duas famílias, né, para o ano de 1275. Eu não era nascido ainda nessa época, já faz muito tempo, e vem da Suíça. O pessoal ainda pensa que é libanês, associa o fato da negociação com os libaneses que gostam de negociar, mas vem da Suíça, uma cidadezinha muito bonita na Suíça que eu recomendo para quem puder visitar. Fica em Schaffhausen, norte da Suíça, quase na fronteira, quase dentro da Alemanha. E a minha família era uma família de fabricantes de sinos. Você vê que Olha, curioso, já eram metalurgistas lá há muitos anos atrás. Então, família Schalck, uma família suíça. No Brasil não tem tanta gente, a gente consegue até mapear. São cerca de 200 pessoas da família Schalck no Brasil. olha que interessante. Ricardo, você pode compartilhar com a gente a sua carreira profissional, como começou, as suas experiências, para o nosso Claro, público claro, conhecer? claro. Eu comecei de baixo, eu comecei trabalhando numa indústria automotiva na década de 80 e naquela época tudo era muito difícil. Faculdade, só existia faculdade à noite de engenharia para quem trabalhava, né, que tem que tirar o pagamento da faculdade do seu trabalho. Hoje em dia a gente chama de patrocínio e naquela época a gente não tinha patrocínio. E eu fui estudar em Mogi das Cruzes, eu trabalhava em São Bernardo do Campo, o berço da indústria automotiva no Brasil, e tinha a minha residência no Tatuapé. Então eu acordava muito cedo, ia para a fábrica, trabalhava até mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde e pegava um ônibus que ia para Mogi das Cruzes para poder assistir a aula até quase 10 horas da noite e voltar de trem para casa. Então você imagina que não foi fácil. Com certeza. Mas foi bacana pelo aspecto de adquirir conhecimento. Eu acho que quando a gente sofre, a dor traz o crescimento. Porque você quer sair daquilo. Eu queria deixar de ser horista para ser mensalista, para parar de acordar às 5 horas da manhã. Então, Interessante. você se esforça mais para aquilo e, apesar de estar sofrendo ali, de estar, a gente brinca muito, pastar, mas apesar de estar pastando, a gente está crescendo e está aprendendo e você se dedica mais para aquilo. Então, foi muito bacana. E seguindo, eu fui para. A gente trabalhava bastante, né? Mas nos idos de 1993, o meu chefe falou para mim: por que você não vai para a área comercial? Você enrola todo mundo aqui na fábrica, vai enrolar o pessoal em vendas e vai vender, que aí você vai ganhar alguma coisa. E foi quando eu fui para a área de vendas, então eu vim para o Rio de Janeiro em 1993 para ser o gerente regional de vendas de uma empresa montadora também. E ali eu fiquei por alguns anos. Em 99, eu voltei para São Paulo, voltei a trabalhar em São Paulo, e depois fui convidado para gerenciar a área comercial de uma indústria que fornecia peças, no caso motores diesel. Eu acabei fazendo especialização em motores diesel, Hum. me desenvolvi muito nessa área e, ao mesmo tempo, me especializando na área de negociação. E o business to business, ele é desenvolvido por empresas grandes. Quando a gente fala negócios para negócios, você tem que imaginar que são empresas grandes vendendo para empresas grandes. Então,
tem que ter uma capacidade de interpretação, uma capacidade de simpatia e empatia pela empresa muito grande. E cresci, graças a Deus, com isso. E hoje já se vão aí alguma coisa perto de 40 anos na indústria automotiva. Nossa, muito tempo, muita Muito experiência. Muita experiência. E é muito gratificante, porque é tudo feito com muito amor, com dedicação. E é o que eu falo sempre, até na vendas business to business, se você não tiver disciplina, dedicação, foco, você não dura. E é em qualquer negócio, seja nas vendas, seja na engenharia, seja no seu negócio próprio, ele não anda sozinho. E, infelizmente, a realidade, o dia, o hoje, o agora, ele é implacável. E se você não for dedicado, ele vai te atropelar e você vai ficar para trás. E ninguém pode querer ficar para trás. Você tem que ter amor ao teu negócio para que ele cresça. Muito legal, isso. muito bom. E você também é professor. Isso, eu também fui professor meio que por um acaso do destino. Paralelamente à indústria automotiva, eu sempre tive interesse muito grande por proteção contra incêndio. E é uma área que no Brasil ela nunca se desenvolveu muito. Hoje em dia está se desenvolvendo um pouco mais. E eu tive a felicidade de ter um irmão que sempre atuou nessa área. E eu, desde pequeno, esse meu irmão é bem mais velho do que eu sempre acompanhei ele, indo em fábricas, ver instalações, fazendo projetos juntos. E gostei muito disso. E numa determinada data, um amigo nosso, ele não pôde dar uma aula, que era justamente dessa matéria, e me convidou, falou, será que você pode dar aula no meu lugar? Isso foi na Faculdade São Judas, naquela época. E o pessoal gostou muito da aula, que eu preparei uma aula muito bem preparada e acabei ficando por 10 anos, só que aí na FEI. E fiquei dando aula na pós-graduação na FEI, no curso de Engenharia de Segurança no Trabalho. Olha que legal. Por 10 anos, sendo dono da cadeira de proteção contra incêndio e explosões. A FEI em qual cidade ali, né? Em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. A FEI fica na cidade de São Bernardo do Campo, mas a pós-graduação é em São Paulo. Em São Paulo, capital mesmo. Capital. Então era fácil para ministrar as aulas à noite. E quanto tempo ali ministrando aulas? 10 anos. 10 anos. Foi bastante tempo. Muito tempo. Que bom, né? Muito bom. E para mim, né, a gente está falando aqui um pouco, é um privilégio, né, poder estar com você aqui. E você é uma referência para nós no que diz respeito à negociação. Certo. E a gente te fez o convite, você prontamente aceitou. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer. E a gente vai começar a explorar aqui algumas perguntas, né, que a gente tem algumas dúvidas, o nosso público também tem. Claro. E negociação é importante para tudo, né? Tudo na nossa vida remete à negociação. Eu costumo dizer que a gente nasce negociando o peito da mãe. Verdade. Verdade. Isso aí. E a gente vai falar no primeiro bloco sobre funil de vendas, B2B. Vamos começar pelo básico, né? Que não é tão básico assim, é claro. Mas quando a gente fala em funil de vendas no B2B, do que estamos falando exatamente? Você chegou a falar um pouquinho no início, mas puder explorar um pouco mais para o público entender? Vamos entender que venda B2B não é uma venda de commodity. Não é uma venda como se fosse vender uma caneta que você vai pôr um valor nela e como caneta é tudo igual, a que for mais barata vai vender. Commodity basicamente é isso. Venda B2B são empresas grandes. Então, por exemplo, uma montadora de veículos, um fornecedor de prensas, um fornecedor de peças, são empresas grandes. A empresa que está comprando é uma empresa grande, por sua vez ela tem que ser muito organizada, ela tem que ser muito estruturada, e a empresa que está vendendo também é uma empresa grande, também tem que ser uma empresa muito bem estruturada. Então, a gente já passa a falar de uma coisa diferente do que é a venda propriamente dita. Venda, normalmente, o pessoal põe preço, commodity, o outro compra. Hoje em dia, a gente tem a internet praticando venda num varejo muito agressivo. E nós não vamos falar disso hoje. Hoje a gente vai falar de uma venda técnica, de uma venda que precisa de conhecimento técnico. E quando eu falo conhecimento técnico, não é só do produto, saber que a caneta tem uma tampinha, que a caneta é vermelha, não. É saber interagir, é conhecimento de relacionamento, é conhecimento técnico, é conhecimento financeiro. Então, é uma coisa além
da venda do commodity. E Interessante. quando a gente fala de funil de vendas na venda B2B, é justamente as etapas. Então, funil, você pode imaginar um funil que vem afunilando. Então, na primeira etapa, você tem uma gama de clientes enormes que estão, teoricamente, à sua disposição no mercado. Depois, você vai ver que, de todos aqueles clientes, boa parte deles não se enquadra com o seu produto, ou não tem necessidade do seu produto. Então, isso já afunila o seu funil de vendas. E, a partir daqui, você faz uma análise também de quais são os clientes que precisam do seu produto e são suscetíveis a comprar o seu produto. E aí, você vai afunilar de novo. Esse é o funil de vendas. Então, o funil de vendas, basicamente, ele se divide em 3 etapas, né? E que a gente pode falar do topo, como eu falei para você, que é a massa maior que você vai analisar como vendedor. Obviamente, nós estamos aqui falando de um vendedor atuando num mercado business to business. Depois você vai ter o meio do funil, que ele já praticamente tem os leads, que a gente chama, que são as pessoas que têm algum interesse no teu produto. Mas nem sempre quem tem interesse no teu produto, você tem interesse por ela. Às vezes você não quer vender para aquele cliente pelas mais diversas razões. E aí no fundo do funil você tem a parte que é justamente o teu cliente aonde você tem que focar. E esse é o funil de vendas, como ele funciona e como você, como um vendedor do mercado business to business, tem que analisar o funil de vendas. Muito interessante. E onde as pessoas mais erram nesse processo? É interessante. O funil de vendas, ele cria uma gama grande, uma massa grande de análise para você trabalhar. E essa gama de análise, muitas vezes, ela te engana. Então, você pode gastar tempo com um cliente errado. E, ao mesmo tempo, você pode fazer uma proposta precipitada e acabar queimando uma etapa do processo. Interessante. Então, é muito comum haver o erro de interpretação dos clientes no funil e, nesse erro de interpretação, queimar etapas. Às vezes, um cliente que pode ser muito bom, você entrega uma proposta porque ele te pediu pressa na proposta, sem analisar a empatia desse cliente, sem analisar com empatia esse cliente, você pode perder o negócio na largada, porque normalmente o comprador ele tem pressa também. E ele, por ter pressa, ele acaba te pressionando para entregar uma proposta rápido. E às vezes você entra nesse barco e acaba queimando a sua chance. Porque vendedor técnico é aquele que vende caro e ganha mais dinheiro. Não é aquele que vende barato. Quem vende barato vende commodity. Vendedor técnico, business to business, tem que vender caro. E ele não vende commodity, ele vende valor. Ele vende alguma coisa a mais do que o cliente está esperando. Ele supera a expectativa do cliente. Interessante, até um corte, essa parte, muito boa a sua definição para isso, né? E a gente falando um pouco, seguindo para o bloco seguinte, o bloco 2, a gente vai falar um pouco das competências essenciais para um negociador ou um vendedor. E basicamente são 7. Você pode explicar para nós um pouco sobre isso, essas competências essenciais que um bom negociador precisa ter? Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a visão sistêmica. Talvez visão sistêmica é uma das capacidades ou habilidades de um vendedor técnico. Lembrando que o vendedor técnico, ele não é um cara que, como eu já falei, ele não é simplesmente um vendedor. Ele é um cara que ele vende valor, ele vende uma contribuição que é mais do que um produto para aquela empresa. Ele tem que entender, a partir da visão sistêmica, tudo que a empresa precisa e, a partir do que a empresa precisa, ele fazer a melhor oferta. A gente pode dar um exemplo aqui de uma empresa que tem aluguel de grua, mas não é essas gruas pequenas que a gente está acostumado a ver. Imagine você colocar um gerador de energia no topo de um prédio que tem praticamente 100 metros de altura. Um gerador, ele pesa algumas toneladas, às vezes até 9 toneladas um gerador
grande, potente. Potente, né? Você erguer um gerador potente no meio da cidade, num prédio, um prédio de 100 metros de altura, você pode imaginar que não é um prédio qualquer. Tem o seu luxo, tem a sua capacidade toda. E você erguer uma 9 toneladas a 100 metros de altura para depositar ele com carinho em cima de um prédio, não é uma coisa para qualquer um. Então, o comprador que vai comprar isso, ele está comprando dentro de uma empresa grande. A gerenciadora daquele prédio não é uma empresa da esquina ali, ela é uma empresa grande, tem toda uma estrutura. Já a empresa que compra um guindaste para lançar 9 toneladas a 100 metros de altura é uma empresa grande também. Então, isso é o business to business, são empresas grandes negociando. Então, quando a gente fala de visão sistêmica, é o vendedor que vai vender o serviço da grua, procurar o comprador e não só o comprador, procurar também as outras pessoas que estão envolvidas no processo. Os engenheiros que vão trabalhar naquela grua, o pessoal que vai suportar a base onde vai ser colocado, toda a infraestrutura que vai receber aquilo. Se fosse um commodity, tá bom, eu ergo esse gerador por R$3.000. Aí você vai falar, olha, eu vou lá, vou te fazer um transporte do gerador com uma equipe de segurança no trabalho própria. A minha equipe vai trazer os equipamentos de segurança adequados, eu vou fazer a sinalização da rua para você, vou negociar com a empresa de tráfego da cidade para que você não tenha problema de trânsito na época, nós vamos ver o melhor horário, eu vou te oferecer um horário alternativo de madrugada para que não ocorra problema, ou seja, você não está simplesmente erguendo uma carga a 100 metros de altura com 9 toneladas. Você está vendendo uma solução para ele. Completa. O comprador ele vai se sentir encantado. Falou, puxa, eu não tinha nem pensado no trânsito. Entenda, isso é só um exemplo, mas é uma forma de você mostrar que a visão sistêmica ela é talvez uma das principais características do vendedor técnico. E o vendedor técnico tem que entender também o que a empresa dele pode oferecer. Ele tem que ter uma empresa, um suporte grande por trás. Porque quando ele vai oferecer aquilo, a visão sistêmica não é só do cliente, é uma visão sistêmica também da empresa dele. Muito interessante. E qual uma outra competência, na sua visão, aí, essencial, né, dentro dessas 7 que a gente vai conversar aqui, que seria logo após a visão sistêmica? Eu acho que, além da visão sistêmica, é muito importante também haver um objetivo estratégico. Então, quando a gente fala de visão sistêmica, a gente ainda está falando da preparação da venda, de como ele vai, mas ter o objetivo estratégico de buscar exatamente o negócio que ele quer fazer. Como é que eu vou te explicar isso? Voltando para o nosso exemplo do transporte. Ele conhece quanto que os principais players do mercado estão praticando. Ele sabe quanto que é o custo dele. Então, ele tem a informação de quantos players estão fazendo, quanto é o custo dele. Dentro do objetivo estratégico, ele vai ter que traçar uma margem boa para ele. Então, por exemplo, o camarada lá estava fazendo por R$3.000. Só ia erguer o material. Ele vai falar, olha, o meu preço é 7. É mais que o dobro. Só que ele está dando uma solução para o cara. Ele tem que demonstrar de uma forma que ele consegue fazer por 3, mas ele vai vender por 7. E é justamente nesse objetivo estratégico que ele vai se basear para trazer o retorno para a empresa dele. Porque, vamos ser sinceros, Alexandre, o vendedor técnico, o principal objetivo dele é trazer lucro para a empresa. Infelizmente, a gente está no mundo capitalista, a gente vive do lucro. E se não tiver lucro, a empresa não cresce. Ele não vai comprar outro guindaste para o ano que vem se a empresa dele estiver dando prejuízo. Ele não vai empregar mais gente na empresa dele se ele não estiver ganhando dinheiro com aquilo. Gerando valor. Gerando valor. E ele não pode, quando a gente fala gerar valor, de novo, você está vendendo valor para o teu cliente e você está gerando valor para a tua empresa. É o ganha-ganha, os dois lados ganham, né?
é difícil de vender isso, porque o vendedor que está acostumado a comprar commodity, ele acha que ele só vai ganhar quando ele comprar preço. Por isso, a estratégia do vendedor técnico é tão importante. Por isso, a venda técnica é tão importante. Por isso, o business to business exige tanto dele. Por isso que ele tem que ser um bom vendedor. Muito interessante, né? E a gente fala que o preço acaba deixando de ser o centro da conversa. Sim, o preço sempre vai ser importante. Obviamente que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Isso é verdade. Então, ele precisa ter uma condição competitiva, vamos chamar assim. Mas, de novo, a gente não está vendendo um produto, a gente não está vendendo um commodity. A gente está vendendo valor. Então, mais do que o preço, como a gente falou agora há pouco, o valor é muito importante. A gente já explicou aqui que a empresa do guindaste, por exemplo, ela tem que ter uma reputação boa. Quando a gente fala de valor, normalmente as empresas que vendem preço, não vendem valor, elas têm uma estrutura enxuta, porque elas não ganham o suficiente para pagar gente boa. As empresas que geram valor pagam gente boa, têm equipes boas e equipes competentes. Elas custam mais caro. E elas têm que saber demonstrar isso. Então, o preço ele é muito importante, porém, o vender o valor é mais importante. E aí a gente volta no nosso funil de vendas. Quando você vai analisar os seus clientes. Um cliente que valoriza uma empresa que tem os seus critérios de ESG bem galgados, bem firmados, bem definidos, é uma empresa correta. Se a tua empresa também é uma empresa correta, vai dar match e você vai conseguir fazer negócio com ele. Então, o business to business, a negociação business to business, tem que tender para empresas que têm os mesmos princípios, que acreditam nas mesmas coisas. E aí, quando você, no seu funil de vendas, chega numa empresa que tem o mesmo valor que os seus, você nota que ali você vai conseguir fazer um bom negócio. E quando a gente fala o ganha-ganha, não é sempre ganha pagando o menor preço. É ganha tendo suporte, voltando no nosso amigo do transporte lá. Ele ganhou na liberação da rua, que ele não tinha pensado naquilo. Ele ganhou nos equipamentos de segurança, que eventualmente ele ia ter que alugar por fora. Ele ganhou em outras coisas. Ele vai atender normas, legislações. Isso, vai emitir a RT, por exemplo, Exatamente. que vai assumir responsabilidade técnica. Tudo isso, às vezes, tem um custo que não é nem tão alto. Talvez não vá ser um pouco mais do que o dobro do que a gente está falando. Não vai de 3 para 7. Só que o fato de pagar 7 tira um peso das costas dele. E importante, quando a gente fala que o cara vai pagar 7, muito possivelmente ele já pesquisou dentro da empresa que está contratando o serviço, ele sabe que ele precisa estar com aquele gerador funcionando, a área comercial da empresa precisa estar com o gerador funcionando em uma semana. Se o trabalho não for bem feito e tiver qualquer problema, ele perde o contrato. E esse contrato pode valer alguns milhões. Então ele economizou R$4.000, mas perdeu milhões. Entende? Tudo isso vai da empatia que o vendedor técnico tem com a empresa que está comprando o serviço. Interessante, eu comentei aqui nos bastidores com você da questão da inteligência emocional, né? A empatia faz parte disso e na negociação ela é fundamental. Sem dúvida, saber manter o pé no chão, saber ter calma quando o vendedor chega para você e fala: pô, mas seu preço tá 7, o do outro tá 3, você tá mais do que o dobro. Eu falei, mas o meu funciona, né? Então, quando o cara para e fala, poxa, é verdade, o dele funciona. O do outro de 3, sei lá o que vai acontecer. E você tem que vender confiança. Quando o cara fala, quando o cara chega para você e fala, mas o dele é 3, pode até ser que ele não fale em valores, mas quando ele te pressionar, você vai ter que estar firme e falar para ele, velho, eu tenho o melhor produto, eu tenho o que você precisa. Eu já conversei com a tua área de engenharia não está preparada para isso, para isso, para isso. Você vai comprar por 3, você vai voltar. E muito possivelmente você vai pagar 11. E o meu preço é 7.
O suporte, né? Isso, tudo isso daí. Você está comprando, conforme você falou no início, você não está comprando só um produto, você está comprando a solução completa. Exato. Você está vendendo valor, você não está Exatamente. vendendo a caneta, o commodity. Exatamente, muito interessante, né? E aí é o trabalho em equipe em vendas. Isso vai contra o estereótipo do vendedor lobo solitário, né? Então você precisa dessa equipe toda para dar esse suporte para o cliente ficar feliz no final do negócio. Exato. Como eu te falei, a venda business to business não é uma venda de uma caneta que você põe preço e vende. Ela é venda de um serviço completo. Então você precisa ter uma equipe de engenharia te suportando. Você precisa ter uma equipe de logística te suportando. Você precisa ter um departamento de RH que preste treinamentos adequados para aquela equipe. A tua equipe tem que estar bem remunerada, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar trabalhando com você porque ela gosta de trabalhar. Aliás, esse é um Sem ponto dúvida. importantíssimo. Se a tua equipe não está satisfeita, ela vai te deixar na mão. Já pensou o cara que ficou de fazer o fechamento da rua lá porque ele está com o salário atrasado, ele vai falar, eu não vou fazer isso hoje, e aí não vai fechar a rua e vai... Então você tem que ter uma equipe comprometida com você. Business to business não é venda de lobo solitário, não é venda de commodity, é venda de um pacote. Muito bom. E a comunicação? A gente está falando um pouco aqui, né? Não é só falar bem. O que é então a comunicação no negócio, né? Na negociação, numa venda? É muito importante. A comunicação ela é fundamental. Desde a comunicação para você ter empatia com o seu cliente, que é aquela comunicação informal, e até a comunicação para você falar com o CEO da empresa, que é uma comunicação mais formal, passando pelos contratos. Você imagina, duas empresas business to business, elas têm departamentos jurídicos pesados. E esses departamentos, eles têm que preservar a empresa. Existe um departamento comercial trabalhando, um departamento comercial que eu quero dizer analisando o business case, vendo por quanto que você vendeu. Poxa, será que esse set é o suficiente? Montar um business case para você, te suportando nisso. E, obviamente, quando você vai fechar o negócio, com cada uma das áreas, você vai ter que ter a comunicação correta. E o engenheiro de vendas ou o negociador aqui que está fazendo o business to business, ele tem que estar orquestrando tudo isso. Ou seja, o jeito correto de trabalhar com o pessoal do jurídico, o jeito correto de trabalhar com o pessoal da engenharia, o jeito correto de trabalhar com o pessoal da operação e tá sempre com a equipe no background dele, nas costas ali. Então, quando ele vai falar com o time de engenharia do cliente, ele leva o time de engenharia da sua empresa. Quando ele vai falar com o time do jurídico, ele leva o time do jurídico. Muito possivelmente é uma pessoa, duas pessoas. Só que ele, o negociador, ele conhece superficialmente todo o processo. Na hora de entrar no detalhe, ele traz o seu camisa 10. E aí o camisa 10 é que vai fazer o gol junto com ele. Ou seja, a equipe ganha junto. Não é ele que é o lobo solitário que fechou a venda. Ele levou a equipe de engenharia, ele levou a equipe de jurídico, ele levou a equipe do pós-venda, que vai estar junto com ele também, e a equipe convenceu o cliente de fechar o negócio. E tem um staff por trás, né? Para dar o suporte necessário. Sem dúvida, ele tem um staff por trás, ele tem a alta cúpula da empresa por trás dele, e quando ele toma uma decisão na frente do cliente, ele sabe que ele tem um gerente, um diretor, um presidente que vai suportar o que foi a palavra dele. Muito interessante. A gente falou aqui da inteligência emocional, né? A gente está falando agora também de soft skills, que é você ser um bom comunicador, saber o que falar, com quem falar, né? De acordo com o nível. Isso aí é muito interessante, faz parte, né? O negócio, da venda e tudo, né? Tem todas essas habilidades que o bom negociador precisa ter. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal, né? E a criatividade em vendas, como isso se manifesta na prática? É muito importante, porque não tem improviso, não sai fazendo tudo de qualquer jeito. Você imagina, o cliente está comprando um produto complexo, normalmente são produtos caros, envolve muito dinheiro, e ele não pode ter uma proposta feita em papel de pão. Ele precisa ter uma proposta estruturada. Normalmente a gente fala que a criatividade vai até o ponto que você consegue
manusear, vamos dizer, manobrar aquele processo. Então, às vezes, a criatividade vem de entender as dores do cliente. A gente estava falando agora há pouco da nossa grua. Eu estou usando essa grua como exemplo, mas ela ajuda muito a exemplificar o processo de vendas. A gente sabe que precisa erguer o gerador, precisa subir uma altura grande, mas eventualmente o comprador ele não tem todas as informações. Ele só sabe que precisa erguer. Então você muitas vezes avalia soluções que já foram implementadas para outros clientes. Isso gera criatividade. Então você com experiência sabe que para um outro cliente você não ergueu um gerador, mas você ergueu uma peça pesada para uma indústria, para alguma coisa. E aqui aquilo funcionou, deu certo. Então, usando a sua experiência, você vai fazer a criatividade no processo do cliente. Ou seja, a criatividade vai ser fruto da experiência do vendedor. E é aí que reside o cuidado. E não só a criatividade, mas também a questão de educação, dele saber como conduzir. E não dá. A criatividade ela tem que ser um negócio bem negociado. Você não pode entregar a tua criatividade, a tua experiência, talvez na primeira negociação. Certo. Guarda alguma coisa na manga e vai soltando aos poucos. Ou seja, a criatividade também tem que ser negociada. Muito legal, muito interessante essa parte. E o planejamento orientado, né, a resultados? Fecha a lista. Tem alguma ferramenta que você usa para isso? Olha, a ferramenta voltada a resultado, ela é muito ligada a como você vai conduzir a tua negociação e como que está o seu cliente. O resultado, como eu já falei, vai ser o que você vai ter de margem, o que você vai ter de lucro naquela operação. Nem sempre você vai ter lucro. Às vezes, pode até ser que você faça um negócio perdendo dinheiro para pensar no seu próximo negócio. Então, esse cliente está te contratando, vamos colocar um exemplo aqui. Ele precisava colocar um gerador menorzinho num prédio pequeno do lado. Você ainda não teve o negócio com ele, foi antes de fechar o negócio do gerador grande. Uhum. E ele te falou, olha, eu preciso fazer esse negócio, preciso resolver desse jeito e o teu concorrente está fazendo por R$1.000. Você sabe que R$1.000 não vai pagar nem a hora da tua grua. Então, você vai perder dinheiro naquilo. Mas você já sabe, você já prospectou que daqui a um mês ele vai precisar levantar um de 9 toneladas. E se ele for seguir a mesma regra, você vai quebrar a cara. Então, você fala, tá bom, eu faço esse por R$1.000 para você e além disso eu vou te oferecer isso, isso, isso. Eu vou fechar a rua e tal. Ele vai ver que você foi proativo e fechou aquele negócio com ele. Então, existem ferramentas que a gente pode, na qualidade mesmo, que é a tua área, você sabe, o SWOT, o Brainstorm, a matriz de Guilt, que é você poder analisar a urgência, qual a complexidade do trabalho, como que aquilo vai ser feito. Então, você tendo em vista tudo isso, a pessoa da área de vendas faz quase que intuitivamente o fechamento do negócio. Ele sabe que ele vai ter uma outra oportunidade, que ele vai poder ganhar R$4.000. Então, ele fazer aquela por R$1.000, ele talvez perca uns R$500, perde um pouquinho, mas quando ele ganhar os R$4.000 na outra negociação, isso sim vai trazer o retorno para ele. Então, quando a gente fala de planejamento orientado a resultado, é às vezes perder para ganhar muito na próxima. Você vai reter o seu cliente. Também, e reter o cliente. No business to business é fundamental reter o cliente. Você sabe que reter um cliente sai muito mais barato do que você ter um cliente novo. Prospectar um novo, né? Até você imagina, esse teu funil, ele possivelmente, dependendo da complexidade da tua empresa, vai te apontar talvez 5, 6 clientes, pouca gente. E você vai ter que ter capacidade de conduzir esses 5 clientes da melhor maneira possível. Às vezes perdendo, às vezes ganhando.
Lembrando que a área comercial do teu cliente quer sempre que você perca, porque ele quer comprar o mais barato. Você tem que ter as outras áreas que não estão preocupadas com o preço do teu lado. Então, por exemplo, o time de operações que ia reclamar de ter que fechar a rua, fala, não, fecha com esse cara aqui, porque ele vai fechar a rua pra gente. O cara do jurídico vai falar, fecha com esse cara, porque o contrato dele passa no nosso contrato, aqui a gente consegue aprovar, ele tem regras de ESG que são boas. O cara do financeiro, ele vai acabar sendo vencido. E aí o cara que é o comprador vai falar, velho, o cara da operação tá com ele, o cara tá com ele, o outro tá deixando fazer, faz por 7. Entendeu? A estratégia aí que foi feita para fechar o negócio. E acho que deu para entender também as ferramentas, né? Sim. E é muito importante, às vezes também, ter a visão da matriz BSG, que é aquela matriz onde você tem a vaca leiteira, você tem o seu abacaxi, que é aquele negócio que não te dá muito lucro, e saber mexer com aquilo lá. Às vezes um cliente que não tem normas de ESG rígida, que leva as coisas meio de qualquer jeito, mas compra com você, paga mais ou menos, vai levando, aquele cara é um abacaxi. Muito possivelmente ele não vai virar sua vaca leiteira, mas ele ajuda a pagar as contas. Opa. Então você mantém ele no teu quadro. Então tudo isso está dentro da forma estratégica de você conduzir o seu negócio. Muito legal. Essas ferramentas são importantíssimas, então, para tomar decisão, para você montar toda a sua estratégia para fechar o negócio e dar andamento nele até entregar o produto pronto, né? Exatamente. Aquela solução totalmente pronta para o cliente. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho agora no terceiro bloco, os 4 pilares da carreira do vendedor. Perfeito. Você estrutura a carreira do vendedor profissional em 4 pilares. Me explica essa arquitetura que eu achei muito interessante. Legal. O vendedor técnico, ele é um cara diferenciado no mercado. Ele entende do business profundamente. E vamos entender o seguinte, nem sempre o CEO da empresa, ou seja, o presidente da empresa, vai entender tanto quanto ele, porque ele está olhando a empresa de uma altura muito grande, ele está vendo todas as áreas de uma maneira harmônica para que aquilo ande da maneira correta. Já o vendedor técnico, ele tem que ter toda uma técnica, todo um processo de conhecimento que vai entrar dentro das empresas. Ele tem que ter indicadores de resultado muito bem definidos, ele tem que ter o processo de venda muito bem organizado, tem que ter competência em vendas e principalmente fatores motivacionais. Eu acho que valeria a pena a gente falar um pouco dos indicadores. Sim, a gente começando por eles, como um vendedor deve usar esses números no seu dia a dia? Exato. Eu diria que o primeiro número que vai balizar um vendedor técnico é como a carteira dele está trazendo retorno para a empresa. Como a gente já falou, é preciso gerar lucro, é preciso fazer resultado. Uma empresa só cresce se ela gera resultado e principalmente se ela paga dividendos aos seus acionistas, os stakeholders. E você não consegue pagar dividendo para acionista se a tua empresa está dando prejuízo. Então, talvez o principal indicador seja o retorno que a carteira traz. Um outro indicador importante é quantos clientes você está conseguindo trazer para a sua carteira. Esse cara que vende serviço de grua, por exemplo, ele deve ter na cidade dele talvez mais uns 10 ou 15 concorrentes. E ele tem que ter a habilidade de conhecer quem são os clientes dos concorrentes para tentar atrair esses clientes dos concorrentes para ele. Então, a gente chama isso de captação de leads. Então, tem um determinado lead que ele vai lá, sabe que tem interesse e ele traz aquele lead. Capacidade de trazer novos clientes. Outro indicador importante também é a taxa de conversão, que é mais ou menos o que a gente falou agora aqui. Quanto do teu funil você consegue converter em clientes? Eu dei o exemplo até para você do caso do
dos clientes, dos concorrentes que você tem que tentar trazer para você. O que não se mede, não se gerencia. Essa máxima Exato, aí. exato. E a área de vendas é uma área que historicamente ela não tem muita métrica. Ela vai meio que pela empatia do dono da empresa pelo vendedor. E a gente tem que desmistificar isso. O vendedor ele tem que estar olhando os seus resultados, porque são os seus resultados que vão fazer ele ficar na empresa. E, de novo, a gente já tinha até exemplificado. Se ele não tem disciplina, persistência, empatia e conhecimento, ele não vai conseguir ter sucesso na carreira dele. Então, é muito importante, dentro dos indicadores e dentro das habilidades, que ele tenha a capacidade de disciplina primeiro. Acho que, aliás, em qualquer profissão, se a pessoa não for disciplinada, ela não vai para frente. Persistência, porque aquele cliente da grua, ele não comprou com você porque achou teu preço muito caro. Na primeira vez ele não comprou. Aí ele teve um problema de atraso na entrega. Na segunda vez ele vai te procurar e ele vai considerar o teu preço. Então você tem que ter persistência. Não desistir quando você perder a venda. Empatia. Conhecer o cliente. Entender quando você perde uma venda que, poxa, aquela venda você perdeu, mas você aprendeu. Então tem que ter empatia com o cliente para entender. Não adianta ficar nervoso, sair brigando. E você vai perder 2 vezes. E conhecimento. Conhecimento é muito importante. O vendedor técnico ele está aprendendo todo dia e está crescendo sempre. Ele está sempre buscando conhecimento, seja da área do cliente, seja do produto que ele está vendendo, seja de uma língua diferente, porque veio um chinês. Outro dia eu tive um amigo que estava aprendendo mandarim. E fiquei surpreso como ele apanhou para aprender mandarim. Não está no meu plano ainda, mas quem sabe. Então, conhecimento, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre crescendo. É a tríade, né? Conhecimento, habilidade, as atitudes, né? Persistência. Exato. Exatamente a tríade que vai conduzir a carreira, não só do vendedor técnico, mas de um profissional da indústria de maneira geral. É muito interessante aqui. A gente vê que um profissional de sucesso em qualquer área, ele precisa ser dirigente, ele precisa buscar conhecimento, habilidade, ser persistente, né? Fazer tudo da forma mais correta, ser transparente. Isso agrega muito, né, para o sucesso profissional em qualquer área. Em negociação e vendas não é diferente. Não é diferente, porque como a gente falou, ele não é um lobo solitário. Ele está trabalhando com uma equipe. Ele tem que ter empatia, e quando a gente fala empatia, não é só sobre a empatia do cliente, é empatia com o seu time, com o time que está suportando ele. O cara não vai poder ir hoje porque a mulher dele está passando mal. Poxa, legal. Não vou poder entregar a tua cotação hoje porque a esposa de um amigo meu passou mal aqui. Não vai falar desse jeito, mas é um exemplo. Ele foi empático, talvez a empresa, o comprador, vai entender aquilo, que por uma razão justa ele não entregou a cotação naquele dia. Certo. E a motivação é um tema delicado em gestão de vendas. Como você enxerga isso? Muito importante. A motivação, ela pode se dar por motivos que a gente chama fatores higiênicos, que é o ambiente de trabalho, é como que você é tratado, e pode ser também pelo reconhecimento salarial. Normalmente, as pessoas com menos tempo de empresa, os mais jovens, eles estão buscando salário a qualquer preço. Eu costumo brincar com isso. E nem sempre salário a qualquer preço é o melhor salário. Porque você pode estar até ganhando bem, mas está numa empresa que ela te sufoca, o nível de exigência é muito acima do que você tem condição de entregar. As pessoas que trabalham com você estão insatisfeitas com aquilo também, consequentemente são tóxicas. Então, você tem que ter um equilíbrio entre os fatores que a gente chama de higiênicos e o que seria a remuneração, né? Quanto que aquilo está te rendendo de dinheiro. Eu acho que isso tem muito a ver também com o estágio de vida. A gente trata muito disso como life stage. Pessoas mais novas estão num life stage que a gente considera
por favor, chamar de menor não é menosprezar, mas eles estão com exigências menores, consequentemente o salário é muito importante para eles. Conforme o tempo vai passando, o life stage vai mudando, a pessoa vai amadurecendo e vai crescendo o seu life stage, ele está buscando mais qualidade de vida, então o salário começa a não ser tão importante. E é muito importante saber avaliar o life stage da pessoa com o que ele vai te entregar também. Também não adianta você querer pagar um salário alto para um cara novo que vai te trocar daqui a uma semana. Então, ele mesmo não está satisfeito com aquilo. O life stage dele é um life stage de risco, de giro. A gente chama dos aventureiros. Sim. Então, é muito importante a gente entender que a motivação, conforme o life stage, vai ter uma importância diferente. E você, como um vendedor técnico, como responsável pela venda técnica, tem que estar alinhado com o teu departamento pessoal, de novo a importância do trabalho em equipe, para que a equipe conduza, o pessoal do RH, ou que faz o gerenciamento das pessoas ali, conduz aquela pessoa de maneira satisfatória, com treinamentos adequados, com eventos adequados, de repente um dia de folga no dia do aniversário, sabe, coisas que às vezes são pequenas, uma lembrancinha de obrigado por você estar com a gente, que motivem a pessoa a ficar ali e trabalhar naquela área. Então, basicamente, a motivação, na minha opinião, ela é muito relacionada ao life stage em que o seu funcionário está e saber atendê-lo da melhor maneira possível. Me parece que a pirâmide de Maslow se encaixa muito bem aqui nessa parte, né? Sim, sim, a pirâmide de Maslow ela vai explicar os pontos de remuneração, por exemplo, o bem-estar na empresa e etc. Mas, de novo, a pirâmide de Maslow, quando analisada friamente, ela te dá uma visão, vamos dizer, congelada. E essa visão não ela é dinâmica, porque Entendi. ela vai depender do life stage que a pessoa estiver. A fase da vida, né? Isso, Profissional, isso, carreira, isso. pessoal, nisso vai contar muito, né? Exato. Se a pessoa é solteira, o funcionário é solteiro, está buscando dinheiro a qualquer custo, possivelmente na pirâmide de Maslow, a linha que fala a respeito de salário vai ser mais importante para ele. Quando o tempo vai passando, a gente nota que, por exemplo, o reconhecimento profissional, um parabéns pelo trabalho bem feito, vai ser talvez mais importante do que o salário. Entendi o reconhecimento junto à equipe, né? Daquele Então, profissional, o isso, desempenho que ele está tendo. talvez até um parabéns na frente da equipe, né? Olha aqui, hoje nós tivemos aqui o Alexandre, que fez um excelente trabalho, tal. Ele vai se sentir bem com aquilo. Para ele, aquilo vai ter sido importante. Levar, uma coisa que eu já vi acontecer e que dá um resultado muito bom, é levar um presente para a esposa. Pode parecer absurdo, mas olha aqui, ó, nós gostamos tanto do teu trabalho que nós estamos te dando isso daqui para você levar para sua esposa, porque entendemos que ela foi fundamental para você estar entregando esse tipo de trabalho. São coisas subjetivas, mas que têm um resultado muito bom. Muito interessante, hein? Muito legal mesmo. E falando no próximo bloco, o processo de vendas na prática. Vamos até o chão de fábrica. Como esse processo funciona etapa por etapa? Você pode destacar esse ponto para a gente? Eu acho que a gente já até meio que exemplificou alguma coisa. Sim, A prospecção de um processo business to business, ela passa pelo funil de vendas. Ela passa por a gente analisar quem são os clientes. Muitas vezes, a prospecção ela é justamente de entender quem são os clientes do seu concorrente. De você entender o quanto os seus concorrentes investiram e como você pode investir naqueles clientes. De novo, a gente está falando aqui do nosso amigo que tem as gruas lá para erguer material em altura. Às vezes você tem um equipamento que é diferenciado do dele e você pode oferecer de uma maneira diferenciada. É importante entender que no business to business, como a gente já falou, os custos são altos, tanto os custos quanto as empresas são complexas. Então a gente tem que ter conhecimento de quem vai comprar, quem são os formadores de opinião e tentar atuar
na qualidade da venda. Quando a gente fala qualidade, de novo, não é só atuar no comprador. No passado, a gente via muito que, eu não gosto nem de usar o termo, mas está muito em moda agora, de pagar propina para o comprador. E, às vezes, a corrupção levava a trabalho ruim. Isso no passado, hoje em dia não acontece quase. E quando você compra pelo trabalho, você vai lá e vai vender a tua grua vai erguer o negócio por 7, só que você vai dar 4 para o comprador por fora. Isso não é uma estratégia, isso não é certo. Isso só vai acontecer uma, 2 vezes. Depois alguém vai descobrir, a imagem da tua empresa vai para o beleléu e você não vai conseguir vender para ninguém mais. Então, é uma qualidade de venda com honestidade, com critério e, de novo, trabalhando dentro da faixa de clientes que você definiu que vai trabalhar. Aqueles clientes que são clientes que compram preço e que compram com propina, não são os clientes com quem você vai trabalhar. Você vai trabalhar numa outra prateleira de clientes. Porque aqueles clientes que compram com propina também não vão durar. Uma hora aquilo cai, aquilo não dura para sempre. E muito possivelmente o trabalho que ele comprou por 7 e na verdade custou 3, 4 foi propina, ele não vai acontecer com a qualidade do trabalho que aconteceria por 7, realmente. Então é muito importante a gente fazer uma venda de qualidade, analisando a empresa e fazendo a coisa de maneira consciente. Quem vende, vende para vender sempre, não vende para vender uma vez. Sim, eu pude observar muito no seu trabalho a sua proximidade com o cliente. Você está sempre visitando o cliente, está sempre ali com ele, conhecendo as diversas áreas da empresa, e isso ajuda muito a fechar negócios. Sem dúvida, você tem que estar dentro do cliente. O cliente tem que sentir você como membro da família. Membro da família, você sabe, você trabalha numa empresa em que você fica praticamente 8 horas lá dentro e só vai para casa para dormir. Certamente você convive mais com seus amigos de trabalho do que com a sua esposa, É que é a verdade. pessoa com quem você escolheu para casar. Então, você é quase que família, você está junto com eles ali. E é isso que traz a empatia, é entender onde está a dor do cliente. Eu sei que eu preciso de alguém para fechar a rua, eu sei que eu preciso de equipamentos de segurança, mas você só vai descobrir isso se você estiver dentro do cliente. Não vai cair do céu a informação para você. E é justamente na companhia, na simpatia, no bate-papo, no, às vezes, ajudar com uma coisa mais simples. A gente estava comentando agora há pouco, uma venda grande que eu participei, a minha empresa estava concorrendo, os nossos preços eram mais caros, e num dia, por causa dessa proximidade, um dos caras da empresa falou: olha, o presidente da empresa está com um problema que a mulher dele bateu o carro. Ele está lá apurado. Falei: não, mas eu empresto um carro para ela. Mas você vai emprestar um carro para ela? Falei: não, eu empresto. Eu vou colocar um carro à disposição dela, que ela pode usar o carro à vontade. A gente só vai fazer um contrato aqui, né, para formalizar, mas o presidente da empresa não vai ficar com a esposa dele sem carro. A esposa do cara lembrava de mim todo dia que eu emprestei um carro para ela, que era melhor do que o carro que ela usava no dia a dia. Eu lembro na época era um carro com transmissão automática, isso há muitos anos atrás. E todo mundo, e o carro dela era um carro com câmbio manual. E a gente fechou o negócio por causa disso. Ou seja, talvez não tenha sido só isso. De novo, foi toda uma série de fatores. Mas o fato da gente ter criado uma empatia tão grande com eles ajudou muito a fechar o negócio. Eu tenho certeza que eu vendi os produtos naquela época mais caros do que o meu concorrente. Mas Por uma coisa que não me custou nada, porque o carro era um carro da companhia, que eu já tinha o carro designado para mim. ali você criou uma relação de confiança. Isso é muito importante para negócios duradouros, né? Contratos Exato, duradouros, exato, exato. renovação de contratos. Isso é muito importante no meio, né? E a preparação, a gente está falando aqui das visitas que você fazia ao cliente, parece básico, mas eu imagino que seja muito mais complexo do que parece. Sem dúvida. Muito importante, Alexandre, que o vendedor técnico, a pessoa que está atuando na área de vendas técnicas, goste do que faz. Porque não é uma coisa simples, é uma coisa que às vezes ela é mal valorizada.
o pessoal, no geral, as empresas acham que o vendedor é um cara que só tira pedido. Ele acha que a produção está saindo lá porque todo mundo gosta do produto dele. Mas o vendedor técnico, ele tem uma atuação pesada, ele tem uma necessidade de estar dentro do cliente, de estar fazendo aquilo acontecer. E ele tem os sentimentos, e o reconhecimento dele é o fechamento do negócio. Ele fica muito contente com isso. Isso é importante. Eu me lembro que um dos meus primeiros trabalhos foi numa distribuidora de autopeças, e eu visitava um grande cliente, e visitava ele todos os meses. E ele ali não comprava, acho que estava querendo pegar confiança. E depois de um certo tempo ele entendeu, né, que eu estava fazendo um bom trabalho ali. A partir daquela data ele começou a comprar e era o maior cliente que eu tinha. E aí, daquele tempo para frente, eu fazia vendas para ele todos os meses. E a venda que eu fazia para ele era maior do que todos os outros clientes que eu tinha. Olha só. Então, isso é muito importante. E Essa relação de confiança. Foi da relação de confiança e da persistência que você teve de continuar visitando ele, continuar atendendo ele direitinho, né? Isso aí. Eu tive que descobrir até para qual time ele torcia. Eu estudei bastante o clube que ele era torcedor. E, infelizmente, naquele ano o time dele foi campeão em cima do meu time, mas eu tive que ir lá parabenizá-lo. Tá certo. Levei um boné para ele do clube que ele torcia, era até o Fluminense, e ficou muito feliz. E daí para frente a gente criou uma relação muito boa de amizade. E enquanto eu trabalhei como vendedor ali, eu tinha a venda certa com aquele cliente. Então, você exemplificou exatamente o que eu estou falando. Obviamente, num ambiente talvez um pouco menor, mas é exatamente isso. Muito legal, né? E só a gente indo para o bloco final, né? Chegando no final desse bloco, eu quero te pedir algumas sínteses. Se você tivesse que dar conselhos para alguém que está começando em vendas, business to business, o que você poderia passar para essa pessoa de conhecimento? Bom, talvez a primeira coisa é estar sempre estudando, estar sempre entendendo. Nós estamos num mercado muito dinâmico. A informática, ela trouxe uma velocidade absurda para as mudanças. A gente estava até brincando aqui um pouco antes de começar o podcast que um computador que era um computador bom há 5 anos atrás, hoje já está totalmente superado. A gente tem que estar aprendendo, agora está muito na moda a inteligência artificial. E as pessoas estão até assustadas se a inteligência artificial vai tirar emprego de gente. Eu falei claramente, eu acho que não. Agora, quem não tiver conhecimento de inteligência artificial vai ter problema. Ou seja, conhecimento, aprender, tá estudando sempre, tá sempre evoluindo e se atualizando. Resiliente? Sem dúvida nenhuma, o persistente, resiliente, é aquilo que eu coloquei para você. De novo, os pilares que a gente estava falando: disciplina, persistência, empatia, conhecimento. Tá sempre ali aprendendo aquilo. Uma coisa importante também, a gente, durante o processo de venda, durante o processo de negociação, vão surgindo problemas, vão surgindo barreiras. É natural, isso qualquer profissão vão surgindo barreiras. E eu sou um defensor ferrenho do PDCA. Opa! E o PDCA, ele é muito útil, ele é uma ferramenta extremamente simples, mas que traz um resultado muito positivo. Então, se tivesse que dar mais um conselho, seria que tratasse os problemas a partir de uma análise bem definida dele, de um plano bem planejado, obviamente usando todo o conhecimento que tem a respeito daquele problema, de novo, fazendo até uma análise de SWOT dele, depois executar, implementar tudo aquilo que foi planejado e verificar que foi o resultado que você teve. E, eventualmente, depois de tudo isso, agir de maneira efetiva, resolvendo aquele problema. Ou seja, o PDCA não vai ser feito para todo o projeto, mas pontualmente em cada um dos problemas que forem surgindo. Isso, sem dúvida, para o vendedor business to business é muito importante. Importante. PDCA é uma ferramenta fantástica. Sem E dúvida. de fácil aplicação, não é tão complexa, né? A pessoa aprende com facilidade. E, de novo, ele pega na disciplina. Tem que ter, ele é uma ferramenta simples, mas tem que ter disciplina para aplicar.
E voltando um pouquinho aqui na parte de pós-venda, muita gente abandona esse campo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que foi feita a venda, foi fechado o negócio e o processo de pós-venda que você tem que suportar o seu cliente ali para que o seu produto ali tenha, né, uma vida útil grande e que ele fique satisfeito e não tenha problema no futuro. O que a gente pode falar sobre isso? Exatamente. Você sabe que o maior custo de um produto nem sempre é o produto, é o preço dele estar parado. Então, se você não tem um pós-venda forte e funcionando, vai sair mais caro do que o próprio produto. Quando você vende valor, não o produto, você está vendendo o pós-venda junto. Você tem que vender para o teu cliente que ele vai comprar uma solução, ele não está comprando um commodity de novo. E quando a gente vende a solução, tem que ser a solução completa. Então, se aquele motor diesel parar, eu te garanto que eu vou estar te atendendo em 24 horas. Quando eu colocar com a minha grua lá em cima o teu gerador, eu te garanto que em 20 minutos eu vou desmobilizar tudo e vou liberar o trânsito. Então, a venda não é só entregar o produto para o cliente. A venda é dar suporte para o cliente e continuar visitando ele. Saber que ele está lá, e aí, aquele transporte que eu fiz foi legal, deu tudo certo, precisa de mais alguma coisa. O pós-venda não é só suportar, é estar visitando e perguntando se está tudo ok, pegando o feedback do cliente. O que você achou da minha entrega do teu gerador lá a 100 metros de altura, pesando 9 toneladas? Poxa, foi legal, você gostou? Pega a opinião de outras pessoas e fala para ele, olha, o teu pessoal de engenharia elogiou o trabalho que nós fizemos. Porque o comprador, ele nem sempre está ciente do que aconteceu. E você vai lá e dá o feedback para ele. E, de novo, vamos agora falando um pouquinho daquele gerador que pesou 9 toneladas e subiu lá em cima. Imagina que você vendeu aquele gerador. E se aquele gerador não funcionar? Você imaginou quanto você pagou pelo gerador? Quanto você pagou para colocar ele lá em cima? A infraestrutura toda que foi criada? Aquele gerador custou muito mais do que o valor intrínseco do gerador. Ele custou todo um processo para instalar. Você tem que garantir que aquele gerador vai funcionar. E aí, num dia que falta a luz, o teu CPD para, você imagina o prejuízo que você vai ter. Porque o teu CPD parou, porque o teu gerador, que você pagou uma fortuna, não funcionou. Então, tem que ter uma manutenção preventiva, tem que dar junto para o cliente uma garantia de que aquilo vai continuar funcionando. E até para a sua própria engenharia também, conhecendo os problemas, ela vai atuando e melhorando ainda mais o produto. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala engenharia melhorando, você está melhorando o seu processo de venda também. Porque é no feedback do cliente. Você sabe que é o cliente que reclama que você tem mais aprendizado. Que aquele que não reclama, você não aprendeu nada. Você não tem feedback nenhum. Você não tem feedback nenhum. É muito interessante, realmente faz todo sentido. Não, sem dúvida. O acompanhamento do pós-venda é chave. Perfeito. Tem algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei aqui, de importante? Você acredita que a nossa audiência vai ter como um feedback construtivo aí e poder negociar melhor, fazer melhores vendas? Eu acho que aqui cabe, talvez... eu não vou ser pretensioso de querer dar um conselho, mas é o que eu vivia nesses meus 40 anos de empresa. Hoje, o agora, ele é muito importante. Não pense que você vai ganhar na loteria, não pense que o teu chefe vai ser complacente com você, não pense que a tua concorrência vai afrouxar, tudo vai dar errado. Parta do princípio que você tem que ser o mais bem preparado, você tem que ser o que mais conhece o seu cliente, você tem que ser o mais disciplinado possível. E mesmo assim não vai ser o suficiente. E eu lembro até que o Ayrton Senna falava que se você fizer com amor e tiver disciplina e tiver dedicação, você vai se dar bem. O que infelizmente a gente percebe é que hoje em dia as pessoas querem que a coisa caia do céu. E infelizmente a realidade é que não vai cair do céu. Você vai ter que se esforçar para fazer a sua coisa acontecer. E entenda, quando a gente fala que vai ter que se esforçar, é começar de baixo, é ir aprendendo, é entender o seu life stage,
Entender que você é pequeno e que você vai crescer. Vai crescer até ser alguém de sucesso. E você vai ser alguém de sucesso. Seja na carreira de vendedor técnico, seja numa carreira de médico, seja numa carreira de engenheiro, ou o que seja. A disciplina, a persistência, a empatia e o conhecimento é fundamental. Nossa, muito bom. Ricardo Schalck, muito obrigado. Uma entrevista excelente. Aprendi muito com você. Tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu muito aqui, né, contigo. E queria agradecer. Um privilégio para mim te receber aqui. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado por essa oportunidade. Como eu falei, é o primeiro podcast que eu participo e achei que foi muito legal também. Bastante informal. A gente levou de uma maneira muito leve. Obrigado. Obrigado e vamos chamar para uma próxima oportunidade você falar um pouco mais, tá? Sem Tem dúvida. muito conhecimento para trazer para a gente. Muito obrigado, tá? Bom, a você que nos assiste aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, coloque também as perguntas aí que a gente vai estar respondendo. E é um privilégio para nós aqui ter falado sobre negociação, que é algo muito importante, muito pertinente nos nossos dias. Muito obrigado aí a todos.